Olá, que o Eterno possa abençoar você, possa abençoar o seu lar, sua casa e a sua família. Mais uma mensagem, mais uma reflexão. Eu estou falando nesse finalzinho de mês de maio sobre maldição. Nós estamos já entrando no mês 6, né? Hoje é 30, amanhã 31 e quinta-feira já é dia 1º de junho de 2023. Então, nós já estamos chegando no mês de julho. Hoje é 30, hoje é terça-feira, dia 30, última terça-feira do mês. Amanhã é o último dia. Nós vamos estar nos preparando para a quebra de maldição. Eu estou dando estudo no livro de Batalha Espiritual. Vários irmãos já adquiriram o livro. Quem não adquiriu, vá ao santuário, adquira o seu livro para você estudar. Nós estamos falando sobre quebra de maldição. É um livrinho pequenininho, livrinho de cabeceira, né? Livrinho de bolso. Rapidinho você lê, mas Deus me usou de uma maneira extraordinária para passar para esse pequeno livro algumas revelações, algumas orientações espirituais para ajudar você a vencer no mundo espiritual, tá bom? E nós vamos dar continuidade ao estudo de ontem. Quem está me assistindo hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou o Bispo Gilmar. Convido você a inscrever-se no canal. Aqui embaixo aqui está escrito inscreva-se. Clica aí para você se inscrever-se no canal. Tem um sininho, clica no sininho, vai abrir outra janela, você clica em todos. E não deixe de deixar o seu nome para oração e também não deixe de compartilhar. Vamos compartilhar pelo menos para 7 pessoas. Vamos evangelizar, vamos falar do amor de Deus para o próximo. Você pode também copiar o link e colocar no seu status. Copia o link e cola lá no seu status. Deus tem falado com você? Deus tem trago para você revelação espiritual? Copia o link, cola lá no seu status. Vamos evangelizar, tá bom? Hoje eu quero falar dar continuidade sobre maldições territoriais. O que é maldição territorial? São espíritos ocultos que dominam o território de uma casa, de um lar. Ele entra e domina e fica ali, trazendo dor, sofrimento, miséria, doenças. Isso é muito sério. Eu conheço do mundo espiritual 34 anos que eu dedico a minha vida sobre batalha espiritual. Quem acompanha o bispo, já viu o trabalho de libertação do bispo, sabe do que eu estou falando. Eu já ajudei pessoa que estava com o casamento destruído porque ganhou adredom imacumbado. Isso mesmo, adredom, lençol imacumbado. Pessoas que ganharam flores, presente que foi oferecido à entidade. E depois que passou a entrar para dentro daquela casa, passou a ver confusão, derrota, fracasso. Isso é muito sério. E hoje eu vou falar de alguns sintomas que atraem sofrimento para dentro de uma casa. Vou falar. Nós vamos ter um estudo falando sobre isso. Mas antes eu quero ler um versículo bíblico, até no livro Oséias, capítulo 4, versículo 6, conhecido, né? Que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quando falta conhecimento e conhecimento espiritual, a pessoa sofre, a pessoa padece por falta de conhecimento espiritual. Você precisa conhecer do mundo espiritual para vencer as lutas, para vencer os seus inimigos espirituais. São vários motivos que atraem espíritos territoriais para dentro de uma casa. Primeiro, presente preparados. Se a pessoa ofereceu um presente a uma entidade e levou para sua casa, aquela entidade passa a entrar e ficar dentro da sua casa. Presente macumbado. São muitas pessoas que sofrem por causa de presente que foi oferecido à entidade e depois levado para casa. Simpatias, né? A pessoa faz simpatia, a outra orienta, ela faz na porta de casa.
no terreiro, e não sabendo que ela está invocando. Por trás da simpatia tem uma invocação. Por trás da simpatia tem um ato. E esse ato atrai sofrimento para dentro de uma casa. A pessoa está achando que está protegendo a casa, fazendo um ritual de proteção. Pelo contrário, está chamando o mal para dentro de casa. Outras através de macumbaria, que é jogado na porta, na entrada daquela casa, feitiçaria, objetos que foram enterrados ali, oferecido à entidade ali, outras coisas. Você quer ver uma coisa também que invoca espírito territorial? Filme de terror. Eu já falei sobre isso. Eu fui procurado em Vitória do Espírito Santo por uma senhora que o filho dela estava possesso dentro de casa. Possesso. Ela chegou no santuário desesperada, pedindo ajuda. Na verdade, isso começou, era domingo, começou no sábado. Sábado ele estava assistindo o filme e a entidade dominou o corpo dele dentro de casa. E aí ela desesperada, chamava uma pessoa, chamava outra para orar, e orava, a entidade falava que não ia sair, que era legião. Eram legiões que estavam ali. E com muito custo, ela... Acho que a vizinha dela conhecia o santuário e falou, ó, tem um missionário ali, não era nem bispo, tem um missionário que ele é de oração. Ela chegou lá no santuário, no domingo eu estava celebrando a ceia. E ela chegou e falou, eu preciso... Ela chegou lá, conversou com os guardiões, falou, eu preciso que o missionário vá na minha casa. Eu falei, está celebrando. Aí terminou a celebração, ela me procurou desesperada, eu vi que ela estava inquieta, ela entrava na igreja, saía para fora, entrava e ficava lá desesperada. Aí terminou a celebração, ela já foi direto falar comigo, falou, eu preciso que vá lá em casa. Eu falei, o que está acontecendo? Meu filho está assim dentro de casa, já várias pessoas foram lá orar, já tentaram desde ontem que ele está endemoniado dentro de casa, nós passamos a noite em claro, segurando ele, orando, e ele possesso. Eu falei, eu vou só atender os irmãos aqui e eu vou lá na casa da senhora. Aí atendi os irmãos e fui lá para a casa dessa irmã, dessa senhora. Chegando lá tinha um monte de gente orando. E o rapaz endemoniado dentro de casa. Quebrando as coisas, as pessoas tentavam segurar ele, não conseguia. E aí eu cheguei, tinha um pessoal lá, uns irmãos orando, eu deixei eles orar. Eu não vou entrar, não, para de orar e que eu vou orar. Não é assim que funciona. Eu deixei eles orarem, eles terminaram a oração, e que um monte de irmão lá orando, um gritava tá amarrado, o outro sai em nome de Jesus, e o outro sangue de Jesus tem poder, e o demônio gritava e não saía. Aí terminou a oração, eu falei, eu posso orar? Aí a irmã falou, pode. Eu falei, então agora eu vou entrar em oração. Eu já estava com o meu olhinho, né? Sempre ando com vasilhinha de óleo. Aí eu orei, eu falei, mas primeiro eu quero ungir a casa da senhora. E comecei a conversar com ela, o que aconteceu? Eu falei, estava ali assistindo o filme e depois passou, quando chegou quase meia-noite, eu vi um grito, um barulho, quando eu saí do meu quarto, eu estava dormindo. Entrei no quarto dele, ele estava batendo na cama e endemoniado. Chamei o irmão dele veio e segurou, e aí passamos a noite assim. Falei, tá bom. Isso já era quase umas 11 horas da manhã. No domingo. Aí eu comecei a ungir toda a casa. Entrei no quarto dele. Quando eu entrei no quarto dele, ainda bem que o bispo tem força espiritual, poder espiritual. Tinha mais 2 missionários comigo. Na hora que ele regalou os olhos, o missionário ficou assim. Eu falei, não precisa se preocupar, não. É o mal com raiva que nós estamos aqui. Na hora que eu fui entrando no quarto, o demônio falou, aqui você não vai entrar, não. Aqui você não vai entrar, não. Eu falei, você está amarrado em nome de Jesus. E eu vou entrar. O demônio não queria que entrasse. Na verdade, ele não deixou ninguém entrar dentro do quarto.
As pessoas ficavam, ele ficou da porta do quarto dele para fora. E as pessoas oravam com ele do lado de fora do quarto dele. No quarto dele, a entidade não deixava ninguém entrar. E ninguém entrou. Para não falar ninguém entrou, só o irmão dele que entrou para pegar uma camisa para ele, que ele estava assistindo o filme sem camisa, para pegar uma camisa para ele e nem conseguiu colocar roupa no corpo dele. A entidade não deixou também. Mas aí o rapaz entrou, mas aí ficou do lado de fora e ninguém mais entrou. Eu falei, eu vou entrar, mas ele falou, não, ele não quer, o mal não quer que entre. Eu falei assim, mas a raiz do problema está dentro do quarto. A entidade oculta está saindo do quarto dele para dominar ele. Tem que ir na raiz do problema. Falei, eu vou entrar, mas... Falei, a entidade falou, não vai. Eu falei, vou. Você está amarrado aí, você vai ficar amarrado. Na hora que eu fui, ele tentou avançar. Eu falei, você está amarrado em nome de Jesus. E de joelho. Aí eu entrei, comecei a ungir. Quando eu comecei a ungir, ele urrava. Urrava. E na hora que eu estava ungindo, Deus foi mostrando a origem daquele problema. Por isso que eu falo, para resolver o problema, você tem que ir na raiz do problema. E a entidade dominou aquele rapaz, sabe por quê? Ele só gostava de assistir filme de terror. Filmes de terror. E lá na casa dele, ele tinha DVD com um monte de filme. Hoje nem existe mais, né? Aquelas fitas cassete, aquelas fitas de DVD. Tinha vários CDs de filme de terror. Tudo na casa dele. Ele ia na locadora, alocava, ele comprava, só para ficar assistindo dentro de casa. Espírito oculto. E na medida que ele assistia, a pessoa acha que está apenas assistindo. Ali está sendo invocação. E a invocação está sendo feita naquele local. Aí eu passei e vi aquela caixa cheia de filmes de terror. Aí eu ungi tudo. Ungi o quarto dos filhos. Aí eu ungi tudo. Mas o principal lugar que era para ungir era o quarto dele. Aí eu falei, ó, irmão, isso aí é uma entidade. E essa entidade entrou nele por causa disso e disse. Quando eu comecei a falar, o demônio falou assim, ele me chama toda noite. Toda noite ele me chama. Toda noite ele me chama. Ele não dorme sem me chamar primeiro. Falei, tá vendo? Por causa disso aqui, quando eu meti a mão na caixa, a entidade tentou me segurar. Eu falei, você tá amarrado. Peguei a caixa de DVD e falei, ó, a entidade tá aqui, ó. Os espíritos ocultos que dominou o corpo dele saiu daqui, ó. Prova ver que aí, ó. A televisão tava até ligada. Tava aqui, tava assistindo, ó. Invocação de demônios. Fui lá, tirei aquela fita, orei, passando todo o peso espiritual para aquele objeto. O rapaz ficou liberto, expulsei aquela legião de demônio. Aí eu orientei a mãe, a família, falei, vocês precisam ir para o santuário. Precisa formar corrente forte de quebra de maldição. Orientei ele a fazer um sacrifício. Pedi para ele levar tudo que era fita, tudo que negócio de que envolvia aqueles filmes de terror. Ele falou assim, eu não sei. Ele falou assim, desde novo eu gosto de assistir só filme de terror. Só gosto de assistir filme de terror. Falei, você vai pegar tudo que você tem, você vai levar para a igreja. Ele levou para a igreja, fez o voto com Deus, formou a corrente, fez o sacrifício, levou a arca da aliança, colocou dentro do quarto dele, foi liberto. Mas era espírito territorial que entrou através de quê? De filmes de terror. Aqui no livro fala isso aqui. E tem muito jovem que só gosta de séries, né? Séries de terror. Séries macabro. Aí depois sofre perturbação espiritual, sofre com problema espiritual. Por quê? De tanto ficar assistindo aquelas séries de invocação de demônios, de espíritos ocultos, de espíritos territoriais, que traz peso para a vida da pessoa. E aí a mente da pessoa fica dominada por aquela ação. Você pode observar todas as pessoas jovens que cometem assassinato bárbaro, que nem a gente vê aí, invadindo escola e atirando, matando, eles, se a polícia for fazer a fundo, for fazer uma pesquisa a fundo, conferir a fundo, vai ver que ele assistiu muitas séries, negócio assim, entrava em site de coisas semelhantes,
e de tanta pessoa envolver a mente, a entidade domina o corpo dele e faz a mesma coisa que aquela série, que aquele filme que ele estava assistindo, as pessoas faziam. Porque a entidade domina, ela entra, domina o território daquela casa, domina o território daquele lugar e depois domina a mente da pessoa. Então isso é muito sério. Tem mais aqui, só que não vai dar para o bispo falar porque eu já vou orar. Eu estou mostrando para vocês alguns sintomas, alguns atos que atraem espírito territorial para dentro de uma casa. Filme de terror, idolatria, invocação aos rituais, simpatia. Tem pessoa que sai de casa só depois de simpatia, só depois de ouvir o horóscopo. Aí se o horóscopo fala lá, antigamente era assim, hoje mudou, mas a pessoa ia lá, antes de sair, tinha que ouvir o rádio. Aí falava, o seu signo de hoje, tal. Roupa azul. Se ela tava olhando assim, não tô de roupa azul, ela ia lá e voltava, trocava a roupa, colocava azul. Colocava outra cor. A cor que falava, o dia de hoje, o dia de sorte é tal, o número tal. A pessoa saía, né? Então eu vou mudar de roupa, porque a roupa hoje é vermelha, a roupa é azul, é preto, é isso, é amarelo. Olha só a entidade dominando a mente da pessoa. Espírito territorial e precisa ser quebrado. Então por isso que no mês 6 é o mês da quebra de maldição. Então são vários sintomas que atraem espíritos territoriais para dentro de uma casa. Objetos amaldiçoados, terra de cemitério que a pessoa joga na porta da outra, plantas que foram trabalhadas, oferecidas à entidade e colocadas dentro de uma casa. Isso é muito sério, irmão. Você tem que vigiar no mundo espiritual. Por isso você tem que ter cobertura espiritual para vencer o mal. E eu quero chamar a sua atenção porque amanhã é quarta-feira. E amanhã, quarta-feira, eu estarei na sede, em Ceilândia, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e também às 7 horas da noite, fazendo oração forte de batalha espiritual. Vou ungir você para que Deus vai te dar cobertura espiritual. Eu estou ungindo todos os irmãos, né, com óleo, o óleo que eu consagrei, aqui está do lado de cá, eu consagrei em Israel. Eu vou estar ungindo os irmãos com óleo, pedindo o quê? Cobertura espiritual sobre a tua vida, para que Deus vai te dar cobertura espiritual. Então amanhã, quarta-feira, às 9, às 3, às 7 da noite, eu estarei lá na sede, em Ceilândia Centro, na QNN 18, conjunto A, lote 30, no mesmo quarteirão do Brisa Tower Hotel, fazendo oração forte de batalha espiritual. E eu quero ungir você e preparar você para quebra de maldição. E quebra de maldição não é simplesmente oração, não, tem que ir na raiz do problema. Por isso que o bispo está fazendo questão de entregar nas mãos de todas as pessoas a árvore genealógica, para você fazer sua árvore genealógica. O que é a árvore genealógica? Você vai colocar aqui seu nome, o nome do pai, dos avós paterno, materno. É uma árvore genealógica, da família. Porque tem maldição que vem hereditária, já vem de antepassado. Tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. E para quebrar a maldição, tem que ir na raiz do problema. Vamos orar? Vamos orar, eu quero orar por você. Você que está me assistindo hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou o Bispo Gilmar. Não deixe de colocar o seu nome no comentário. Qual área que você precisa de oração? Você vai escrever o primeiro nome e a área. Se é saúde, financeiro, se é sentimental, se é familiar. Eu oriento aqui no YouTube a pessoa só colocar a área assim. Coloca o primeiro nome e qual a área. Ah, bispo, eu preciso de oração familiar. Aí você coloca familiar. Às vezes a pessoa está enfrentando uma luta com o filho nas drogas, mas não sei o quê. Quando esse problema assim, você me manda no WhatsApp. Por quê? Para não expor a sua vida aqui no comentário. Você só coloca qual área. Você coloca o primeiro nome, você quer oração em qual área? Familiar, eu vou orar pela sua família. Sentimental, saúde, financeira. Aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp. Aí lá no WhatsApp, não, você manda o seu nome completo. Bispo, eu estou enfrentando problema com meu filho está assim, assado, está nas drogas, está enfrentando esse problema. Aí você pode passar para mim, lá no WhatsApp, para mim orar. Eu vou colocar o nome aqui, ó, no livro de oração, vou orar por você.
Agora aqui no comentário você vai colocar só o seu primeiro nome e a área, se é saúde, financeiro, sentimental, se é familiar, tá bom? O bispo entende, vou orar por você, vou entrar em batalha espiritual em seu favor. E você compartilha essa mensagem, viu? Além dessa seu nome para oração, compartilha essa mensagem pelo menos 7 pessoas ou mais. Ou copia o link, cola no seu status, para que mais pessoas venham acompanhar. Vamos evangelizar. E você que ainda não é inscrito, convido você. Ó, aqui embaixo que está escrito, inscreva-se, clica aí, inscreva-se, clica no sininho, abrir outra janela, clica em todas, para que todas as vezes que o bispo estiver ao vivo, eu vou, então, orar por você, eu vou pedir a Deus em seu favor, tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, neste momento de oração, eu apresento a vida de todos, meu Deus, que estão acompanhando essa mensagem. Aonde a minha voz está chegando, meu Pai, que não seja a minha voz, seja a presença do Senhor, para abençoar essa pessoa, para dar força para essa pessoa estar no santuário, essa pessoa que sente que tem algo de maldição na vida dela, maldição no casamento, na vida financeira, sentimental, familiar, dá força para essa pessoa estar no santuário, para formar campanha forte de quebra de maldição. Eu coloco o teu povo, teus filhos nas tuas mãos. Peço a Deus a tua bênção, a tua graça sobre todos. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém e amém. Amém? Que Deus possa abençoar você de uma maneira poderosa, de uma maneira especial, tá bom? Pode contar comigo. Quando eu pego um problema de uma pessoa, eu vou até o fim. E não foi por acaso que essa mensagem chegou até você. É plano de Deus. Deus me colocou no seu caminho para me te ajudar. Um abraço, ficam todos com Deus e até lá no santuário. Amanhã eu estarei lá no santuário, na sede, 9, 3 e às 7 da noite. Amanhã, quarta-feira, unção profética. Na sede, quinta-feira, unção profética no santuário em São Sebastião, 3 da tarde, 7 da noite. Sexta-feira, no santuário do Iastro Fundo 2, às 9 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite. Também, na sexta-feira, no Iastro Fundo, na sede, em Ceilândia, às 9, às 3 às 7 da noite. Aqui na descrição do vídeo tem o WhatsApp, onde o bispo vai passar os endereços de todos os santuários, os dias, o horário de celebração. Hoje é terça-feira, daqui a pouquinho, às 19 horas, temos celebração também no nosso santuário. Hoje, terça-feira, lá do Iastro Fundo 2, com oração para a família. Então, procura o santuário para que você possa receber oração forte de batalha espiritual. Um abraço, ficam todos com Deus. Até amanhã. Amanhã às 18 horas com mais uma mensagem aqui no meu canal no YouTube, tá bom? Que Deus te abençoe. Até amanhã.